E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canalzinho aí de aulas, certo? Hoje eu vou fazer uma aula bem curtinha que vai ser sobre vetores, tá bom? Essa aula aqui ela é importante pra gente agora porque amanhã a gente vai ter uma aula de dinâmica muito aprofundada, bem densa. E para você compreender dinâmica né, com alguma facilidade, de uma forma um pouco mais tranquila, você precisa dominar um pouquinho de vetores, tá bom? Então eu montei essa aulinha rapidinho pra gente justamente preencher essa lacuna que talvez esteja aí no estudo de vocês, né? Então tá bom. O que é esse negócio de vetor, né? Por que inventaram isso? Cara, no começo, né, nos primórdios, assim, digamos assim, a gente tinha grandezas escalares. Tá, o que são grandezas escalares? Primeiramente, o que é grandeza, né? Grandeza é basicamente aquilo que pode ser medido. É aquilo que pode ser medido. Tá bom? Isso é uma grandeza. E por que escalar, né? Na verdade, o nome escalar ele só faz sentido a partir do momento que a gente cria o conceito de vetorial. Então vamos se restringir primeiro aqui a grandezas, tá? Então, cara, aquilo que pode ser medido. Muitas coisas podem ser medidas, concorda? Eu posso medir comprimento, eu posso medir tempo, tipo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, são uma grandeza. Tempo. Eu posso medir temperatura, 30 graus Celsius, ou sei lá, 100 graus Fahrenheit, ou 0 Kelvin. São Isso tudo é a mesma grandeza, a temperatura, só formas diferentes de medir a mesma grandeza, né? Eu posso medir energia também, né? A gente consegue, de certa forma, medir energia em joule, em calorias. Eu posso medir massa, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 7 gramas, 100 miligramas. Então, beleza, a gente tem várias grandezas, né? Tudo bem. Todas essas coisas eu posso medir. Agora, o que são grandezas escalares? Cara, grandezas escalares são grandezas que o próprio número da grandeza, o próprio módulo, né, que a gente vai chamar aqui a partir de agora, a própria intensidade da grandeza, o próprio valor absoluto da grandeza já é suficiente para descrever aquilo que eu quero transmitir para você. Então, se eu digo assim, em Belém tá fazendo 30 graus Celsius. Você entendeu o que eu falei, cara? Você entendeu, né? Pô, tá fazendo 30 graus Celsius em Belém, tá bom. Ahn, desde que. Desde a última Copa, já passaram 4 anos. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu também. Você entendeu que já se passaram 4 anos desde a última Copa, certo? Por quê? Porque só o módulo, 4 anos, 30 graus Celsius, 2 segundos, 7 joules, só o número absoluto já é suficiente para eu transmitir toda a ideia que essa grandeza precisa para que a gente esteja falando da mesma coisa aqui. Aí você pode estar pensando, pô, óbvio, né? Isso aqui é intuitivo, isso aqui é. Ué, não tem muito o que inventar nisso. Só que na verdade tem, tá? Porque
chega algumas grandezas assim que não vão ser tão simples, não vão ser tão diretas. Eu vou precisar te fornecer mais informação sobre elas para que tu entenda a mesma coisa que eu estou tentando transmitir. Então, velocidade, aceleração, força, corrente elétrica, tudo isso é vetorial, tá? A gente chama essas grandezas de vetoriais. E já a gente vai entender o porquê disso. Então, pensa comigo aqui. Tem um carro que está andando por aí e eu digo, esse carro está andando a uma velocidade de 20 metros por segundo. Você entendeu o que eu disse, cara? Você pode falar que entendeu. Tá? Cada um segundo esse carro ele se desloca 20 metros. Esse carro ele tá andando 20 metros a cada segundo. Beleza. Isso aí não tá errado não. Só que só dizer que esse carro tá a 20 metros por segundo, tu concorda que eu não consigo dizer para onde esse carro tá indo? Ou se esse carro tá andando tipo na horizontal, ou se tá andando na vertical, ou se esse carro tá andando, sei lá, numa diagonal, numa curva, eu não consigo dizer nada disso. Eu só consigo dizer que esse carro tá a 20 metros por segundo. Eu só consigo te dar o valor numérico dessa grandeza, que é a velocidade. E por si só, isso já é meio completo. Então eu preciso te fornecer mais informação para que tu consigas entender aquilo que eu tô tentando te transmitir. É diferente de eu falar, por exemplo, um carro tá andando a 20 metros por segundo, da cidade A até a cidade B em linha reta, por exemplo. É diferente, cara. Você tem uma informação muito mais completa. O carro tá aqui, no ponto A, na cidade A, ele vai até a cidade B em uma linha reta. Ele vai daqui até aqui, né? Ele vai daqui até aqui. Tu concorda que agora sim eu consigo entender o que estava sendo dito, eu consigo compreender completamente a informação que eu estava querendo transmitir? E isso acontece com diversas grandezas, tá? Isso acontece com aceleração também, que talvez você até não tenha um conceito muito bem definido dessas grandezas aqui que eu coloquei de exemplo, mas entender isso é o mais importante agora. Que algumas grandezas elas vão precisar de mais informação. Eu vou precisar saber qual o ponto de partida dessa grandeza. De onde que ela tá vindo até onde é que ela tá indo. Eu vou precisar saber se essa grandeza tá numa direção horizontal, se essa grandeza tá na vertical, se essa grandeza tá na diagonal, se essa grandeza ela tá fazendo uma curva, se ela tá em uma direção meio maluca. Eu vou precisar de todas essas informações. Porque só o módulo, só o valor numérico, só o valor absoluto, só a intensidade não é o bastante para eu conseguir te definir e passar toda a informação dessa grandeza para ti. Tá, então força é bem intuitivo também. Eu tenho um bloco aqui, e eu digo que eu tô fazendo uma força nesse bloco, eu tô empurrando esse bloco. Tô empurrando esse bloco com uma força de 20 newtons. Às vezes você nem sabe o que é newton ainda, mas já já a gente vai entender, né? Deixa pra amanhã. Tô empurrando esse bloco com uma força de 20 newtons. Você concorda que dá pra deixar essa informação mais completa? Eu não sei se eu tô empurrando esse bloco com 20 newtons pra cá. Eu não sei se eu tô empurrando ele pra cá. Não sei se eu tô empurrando ele pra cá, se é pra cá, se é pra cá. Eu posso ter uma infinidade de formas diferentes de empurrar esse bloco com 20 newtons. Eu não sei também se esse bloco está sendo empurrado na horizontal, se é na vertical. Né? Então tá incompleto isso aqui. Eu preciso dizer, por exemplo, eu estou empurrando esse bloco com 20 newtons na vertical, de baixo para cima. Estou empurrando aqui embaixo dele.
Aí sim eu consigo entender o que tu tá dizendo. E corrente elétrica, aceleração, todas essas coisas elas também são assim. Elas precisam de uma definição mais completa. E é isso que a gente chama de vetor, de grandeza vetorial, na verdade. Uma grandeza escalar, como tempo, massa, energia, temperatura, serve só o módulo, serve só o número. Então eu posso dizer, por exemplo, sei lá, 2 segundos. Passaram-se 2 segundos. Tu concorda que não faz sentido eu perguntar assim? Tá, passou 2 segundos pra esquerda ou pra direita? Passou 2 segundos de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Mano, vai achar que eu sou maluco. Porque não faz sentido fazer uma pergunta dessas. A informação já tá completa. Eu tenho 10 quilogramas. Isso não faz sentido, né? É meio irreal, mas. Tem uma bolinha aqui de 10 quilogramas. Ela tem 10 quilogramas pra cima, pra baixo, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Como assim? Não, cara, não existe isso. Ela tem 10 quilogramas, ela tem 10 quilogramas, é isso. Belém tá fazendo 30 graus Celsius. Tá fazendo 30 graus Celsius da esquerda pra direita, na vertical, na horizontal. Não existe isso, tá ligado? Só o 30 graus Celsius, só 2 segundos, só 10 quilogramas, tudo isso é suficiente pra eu te passar toda a informação que tu precisa pra entender isso que eu tô falando. Uma grandeza vetorial, não. Uma grandeza, tu não vai servir só o módulo, mas tu vai precisar daquilo que a gente chama de direção e de sentido também, complementando. E a gente vai ver o que é direção e sentido, né? Então, tu precisa de um módulo que a gente já sabe o que é, beleza? O módulo é 10 metros por segundo. O módulo é 7 metros por segundo ao quadrado. O módulo é 20 newtons. Sei lá, 100 miliamperes. Isso é módulo. Tá bom. É o valor absoluto, é o número, é isso. Agora, direção. Direção é basicamente se esse negócio tá na horizontal, se esse negócio tá na vertical, se ele tá na diagonal, se ele tá vindo pra fora do plano, se ele tá indo pra dentro. Tipo, se ele tá indo assim, ou se ele tá saindo aqui. Tipo assim, não sei se deu pra visualizar muito bem o que dizer, mas isso é direção. E o sentido é dentro dessa direção de onde até onde ele tá indo. Por exemplo, se um carro ele tá vindo de uma cidade, sei lá, de Ananindeua até Belém, ele tá indo de Ananindeua até Belém, né? Foi o que eu falei, mas ele poderia também ir nessa mesma direção aqui horizontal de Belém até Ananindeua. Então eu preciso informar isso pra ti também, senão a informação vai estar incompleta. Então é basicamente isso. Eu acho que isso aqui já deve estar claro para a maioria, tá bom? Mas é bom relembrar. Então agora a gente vai construir uma intuiçãozinha com vetor de deslocamento, tá? É um vetor importante na cinemática e tudo mais, mas a gente não vai se restringir muito às utilidades dele ou o que ele faz mesmo, não. É mais pra gente criar essa intuição de vetores, tá bom? Então, por exemplo, tem um menino aqui, tá beleza? Esse menino, ele anda 5 metros pra cá, ó. 5 metros. São 5. 5 metros. Aqui pra direita. E depois ele chega nesse ponto aqui e anda mais 7 metros pra cima. Perfeitamente pra cima, assim, né? Isso, tá bom. Aí eu quero saber o vetor de deslocamento desse menino. Esse menino, ele parou bem aqui, ó. No final ele parou bem aqui. Tá aqui o menino. Qual o vetor de deslocamento dele? É simplesmente aquilo que liga. É um vetor que vai ligar a origem, onde ele estava, até onde ele está agora.
Então eu vou traçar aqui, ó, vetor de deslocamento. Que a gente representa com essa seta. Porque essa seta ela é muito poderosa, cara. Essa seta, se tu for ver, ela carrega as 3 informações que eu preciso te dar, ó. Módulo de direção e sentido. Como assim? Bora começar pelo sentido, que é o mais óbvio. Se eu tenho uma seta pra cá, ela tá vindo da esquerda pra direita. Se eu tenho uma seta pra cá, ela tá vindo da direita pra esquerda. Eu consigo te definir o sentido dela simplesmente com a flechinha. Beleza? Eu consigo definir também a direção, né? Se ela tá na vertical, se ela tá na diagonal assim, se ela tá na horizontal. Beleza. E eu também consigo te definir um módulo com um acordo que a gente vai fazer aqui. Que o módulo é o tamanho do vetor. Então se eu tenho aqui, ó, uma velocidade tal, e eu tenho outra velocidade aqui, ó, Vzão, eu sei com certeza que essa aqui, ó, essa velocidade é maior do que essa em módulo. Porque o tamanho da seta é maior. Beleza? Então, um tamanho de seta maior vai indicar um módulo maior, uma intensidade maior, tá bom? Ok. Então, como é que a gente calcula esse vetor aqui? Tá, o vetor de deslocamento, D de deslocamento e uma setinha em cima de vetor. Só tá dizendo que é uma grandeza vetorial, não quer dizer que ele tá apontando da esquerda para a direita, não quer dizer que ele tá na horizontal, não quer dizer nada disso. Tá, o vetor mesmo é isso aqui. Isso aqui só representa que é uma grandeza vetorial. Beleza? Então, sem confusão. Tá bom, como é que eu calculo esse cara? Velho, você tá vendo que isso aqui é um triângulo retângulo? Esse cara aqui é um triângulo retângulo, ó. Tá vendo? Aí tem um ângulo reto, tem um cateto, tem outro cateto. Aí o vetor de deslocamento seria hipotenusa, não é isso? Então o módulo desse vetor de deslocamento, que eu vou representar com essas 2 barrinhas aqui, que significa o módulo, é igual a simplesmente... Eu posso fazer um teorema de Pitágoras aqui. 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui seria ao quadrado também, né? O módulo desse vetor ao quadrado é igual a isso. Então, o módulo do vetor de deslocamento, que é esse aqui, é 49 mais 25 dá 60 e... Não, 60 não. Dá 74, não é isso? 74. Aí aqui tá ao quadrado, eu vou tirar a raiz dos 2 lados, ó. Aí esse cara vai embora com esse. Vai sobrar a raiz no outro lado ali. Então, o vetor de deslocamento aqui, o módulo, é raiz de 74. Isso é feio? É feio, cara, mas... fazer o quê? Algumas coisas vão ser feias. 74 eu posso escrever como... tanto faz. Eu posso simplificar essa raiz, né? Mas não é o propósito agora. Tá bom? Então, eu vou dizer que o meu vetor de deslocamento é igual a raiz, né, de 74 metros. Isso aqui tá em metro, né? Porque o vetor de deslocamento é medido em metro. Então, beleza. Às vezes você pode se perguntar, né? Mas o que esse vetor de deslocamento me importa? Ou o que é ele na prática? Isso aqui não vai ser muito importante pra gente agora, tá bom? Isso aqui é mais pra cinemática e tudo mais. Mas é porque é muito legal da gente construir agora uma intuição do que é esses vetores. Tá? Do que representa um vetor, né? Do porquê que a gente escreve ele assim e tudo mais. Tá, bora dar continuidade com outro exemplo, que é o vetor aceleração aqui, ó. Ou um vetor A qualquer, tanto faz. Eu vou dizer que é a aceleração dessa bolinha azul aqui. Então o que tem? Tem uma bolinha azul aqui com uma determinada velocidade, uma determinada aceleração, representada por esse vetor, uma aceleração vetorial. Ele está partindo de A para B, ó, tá vendo a direção da seta? E o tamanho desse vetor aqui tá meio ruim de ver, mas é 2, tá? É um 2 aqui. Então o tamanho desse vetor eu vou chamar de 2. Tá, beleza.
E ele tá aqui meio que nessa diagonal esquisita. Tá bom. Então ele pede pra tu definir o vetor A pra mim. Então bora fazer isso. O módulo do vetor A. O módulo do vetor A é o tamanho dele. É isso, então eu vou escrever aqui o módulo do vetor A é igual ao tamanho dele, que é 2. É isso. Oxi. Sumiu o bagulho. Ah, tá. O módulo do vetor A é igual a 2. Tá bom. 2 o quê? Não sei. Na verdade aqui é aceleração, né? Então vou dizer que é metro por segundo ao quadrado, mas pode ser qualquer medida de aceleração esquisita aqui, tá? Não precisa estar em metro por segundo ao quadrado, não. Beleza? Pode ser, por exemplo, aqui 1 km por, sei lá, milissegundo ao quadrado, alguma coisa assim. Esquisito. Tá bom? Não precisa estar no sistema internacional, não, mas enfim. Direção. Cara, a direção desse cara é essa diagonal, né? Então eu vou dizer que é essa diagonal aqui, ó. Tá nessa direção estranha. Qual é o nome disso aqui? Eu não sei. Não tem nome pra esse negócio, né? É essa direção esquisita aqui. Assim, tudo bem. E qual é o sentido desse vetor A? Que ele tá partindo de A, né? E tá indo pra B. Então o sentido é de A pra B. Então ele tá partindo do ponto A até o ponto B. Eu esqueci de escrever o A. O ponto A até o ponto B. Beleza, mano. Tranquilo isso aqui. Até que eu acho que tá tudo bem, né? Eu chamo esse começo do vetor de origem e o final do vetor de extremidade, que é aonde ele chega, né? É só um nomezinho. Vai ser útil depois. Tá, beleza. Agora, um erro muito comum de notação é escrever esse negócio. Tá vendo que toda hora eu tô escrevendo essas barrinhas aqui, o módulo? Isso aqui é importante, cara, porque não tem como eu dizer que o vetor A, aceleração, aí com uma setinha em cima que indica que é vetorial, não tem como eu dizer que esse negócio é 2 metros por segundo ao quadrado. Porque o vetor A é diferente do módulo do vetor A. O vetor A tem módulo, tem direção, tem sentido. E o módulo do vetor A, logicamente, é só o valor absoluto dele. Certo? Então eu disse isso aqui é incompleto, é meio que errado mesmo. Tá bom? Então já elimina esse cara aqui e a gente vai ficar com esta notação daqui de baixo. A, só o Azinho sem a setinha em cima, é igual ao módulo do vetor A, com a setinha em cima, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai usar muito, né? Pra gente... Porque, na verdade, na maior parte das vezes, o que vai nos interessar é o módulo dos vetores. Então, pra gente não ter que ficar escrevendo esse negócio aqui toda hora, a gente usa logo um Azinho sem a setinha em cima, que é pra indicar que é só o módulo dele. Tá, beleza? Mas não quer dizer que isso é uma grandeza escalar. Tá bom? Tá, então beleza, então beleza. Até aqui tá safe. Até aqui tá tranquilo, até aqui tá fácil. Então bora fazer um exemplozinho. Tá bom? Tem vários vetores aqui. Ele quer os vetores que têm a mesma direção. Então vamos analisar. Ó, será que tem algum que tem a mesma direção desse vetor A? Aqui. Vou fazer aqui tracejado, pontilhado, pronto. Esse vetor A tem essa direção daqui, né? Bora ver se tem algum que tenha mesmo. Esse cara aqui não, né? Esse cara aqui tá no horizontal. Esse vetor C também não, ó. Tá diferente do A. D também não. Beleza. G parece que não também. Mas olha só, o G e o C, ó, já vi aqui que eles estão no mesmo. Tá vendo?
G e C estão na mesma direção, porque eles são paralelos aqui, né? Aqui é o G e C. São paralelos. Então G e C já são. Vou escrever aqui. Logo é C, G. Tá, beleza. Tem mais algum aqui? Pô, B e H, né? B e H tá também, os dois estão na horizontal. Então B e H. Tem o E e o F também, os dois estão na vertical. Então E, F. Então ponto e vírgula. E, F. E eu acho que só, né? Deixa eu ver se tem mais. Que parece que não. Tá bom. Mesma direção é isso. Agora ele quer o mesmo sentido, né? Pode confundir às vezes no começo, mas você vai pegar rapidinho. Tá bom? O mesmo sentido, ou seja, ele quer a mesma direção da setinha aqui, ó. Mesmo a direção é confundir com direção, né? Mas ele quer que a setinha aponte para o mesmo lugar. Vamos ver, ó. Essa seta ela tá apontando para cá e a seta do H tá apontando para cá, ó. O sentido é oposto, né? Esse aponta da esquerda para a direita, esse aponta da direita para a esquerda. Então não é o mesmo sentido. F tá apontando para cima, de baixo para cima, e E tá apontando de baixo para cima também. Então E e F tem o mesmo sentido. E, F. É um F minúsculo, né? Beleza. C e G. O G tá apontando para cima, né? E o C tá apontando para baixo. Então não é o mesmo sentido. Sentidos opostos. Tá legal. Na real tem esse D aqui também. Agora que eu vi, ó. O D, o B e o H tem a mesma direção. Pô, legal. Então bora... Ih, caramba. Bora adicionar o D também aqui, ó. Que ele tá na mesma direção do B e do H. D. Legal. Tá, aí... Tem esse cara, né? O D, ele tá da esquerda pra direita. O H tá da direita pra esquerda, então ele não é. Só que o B também tá da direita pra esquerda, ó. Da esquerda pra direita, foi mal. Então o B e o D têm o mesmo sentido. Aqui é só uma vírgula, né? D e B. E B. Pronto. Legal. Acho que é isso, né? Tá certo. Então, beleza. Quer só um exemplinho aqui. Acho que isso aqui você já deve estar bem. Agora, operações com vetores. Primeira operação que a gente vai fazer com vetores, né? As operações são mais relevantes aqui pra gente agora. Multiplicação por uma grandeza escalar. Por um valor escalar, né? Por um número real. Vamos lá. Altera o módulo, o tamanho. Então, se eu pego um vetor aqui, ó, e eu quero multiplicar ele por, sei lá, 5, eu vou fazer esse vetor 5 vezes aqui colado. Entendeu? Então vai alterar o tamanho. Beleza. A gente vai ver uns exemplos depois. E pode alterar o sentido se for um número negativo. Se eu tenho um vetor aqui, ó, esse vetor tal, e eu quero multiplicar ele por, sei lá, -1, então vai ser o mesmo vetor, só que sentido oposto. Tá bom? Isso aqui é uma convenção que é útil, né, pra gente, nas operações aí por aí. Beleza. Então, para exemplificar isso, eu tenho um vetor A, tá bom? Esse vetor A aqui. E eu vou chamar um vetor B, que vai ser esse vetor A multiplicado por um alfa, que vai ser uma grandeza escalar que eu vou definir depois, né, para cada situação. E a gente vai ver qual vai ser o vetor B de acordo com esse alfa. Tá beleza? Então, quando o alfa for igual a 1, o vetor B vai ser igual ao vetor A, né?
isso aqui for 1, esse vai ser igual a esse. Beleza. Então vetor B é igual ao vetor A. Tá bom. Se alfa for igual a 2, então alfa é igual a 2, então eu vou ter como se fosse o vetor A mais o vetor A. O vetor A mais o vetor A. E isso é a mesma coisa que eu pegar o vetor A e colocar outro vetor A aqui, ó. Concorda? Aí eu vou ter o vetor 2A. Pô, legal. Então vai ser o dobro do tamanho. O dobro do módulo. Não é isso? É isso. Tá. Alfa igual a meio. É a mesma lógica. Se eu divido o negócio por 2, é como se fosse alfa, só que pela metade. Né? Então a metade de alfa vai ser a metade do tamanho. A metade do tamanho aqui do módulo do vetor. E é isso que eu tenho aqui. O vetor B é a metade do A. Beleza? Eita, não era pra ter apagado isso. Tá. Alfa igual a menos 1. Aquilo, né, que a gente agora fez. Vai alterar só o sentido disso. Como aqui é 1, né? Vai só alterar o sentido mesmo. Vai continuar o mesmo módulo, só que o sentido vai ser o sentido oposto. Esse que tava da esquerda para a direita, agora vai ficar da direita para a esquerda. Tá certo. Alfa igual a menos 2, isso aqui vai multiplicar por menos 2, a mesma coisa que eu multiplicar por 2, só que aí eu inverto o sentido depois. Né? Então o mesmo desse é o mesmo módulo, o mesmo tamanho, só que o sentido é oposto. Esse que tá apontando para cá, esse que tá apontando para cá. Tá, beleza. Até aqui, cara, você pode estar se perguntando para que serve tudo isso. Tá, parece um negócio meio nada a ver, meio aleatório. Só que isso aqui vai ser muito útil, tá bom? Essas operações elas vão ser um pré-requisito. Não vai ter uma questão que vai te perguntar assim: ah, calcula a soma desses vetores aqui. Não existe isso. Tá, mas tu vai precisar saber essas operações, saber essas coisas, pra tu conseguir resolver alguns outros problemas mais complexos, tá? E não dá pra tu ficar no meio do problema de cinemática, no meio de um problema de dinâmica, ficar com dificuldade em somar os vetores, ficar com dificuldade em perceber o sentido das coisas, dos vetores, né? O sentido de uma força, o sentido de uma velocidade, decompor uma velocidade, decompor uma força, decompor uma aceleração. Não dá, tá ligado? Não dá pra tu ter dificuldade nisso na hora de uma questão mais complexa, tá? Então isso aqui é uma coisa realmente básica da física. Beleza? Então tudo isso aqui vai ser útil pra gente depois. Beleza. Agora que a gente sabe multiplicar por uma grandeza escalar, a gente vai aprender agora a somar e subtrair vetores. Isso aqui é imprescindível, beleza? Imprescindível isso aqui. Muito importante. Vou até marcar aqui, ó, de roxo. Muito importante isso aqui. E a gente tem dois métodos para fazer isso. O principal, o geral, que serve para todos os casos, é a regra do polígono, beleza? Só que ela não é muito divertida de fazer, não. Mas vamos lá. A ideia da regra do polígono é a gente unir os vetores de modo que a origem de um coincida com a extremidade do outro. Foi estranho, né? Esse negócio que eu não entendi nada. Não, calma aí. A origem de um coincida com a extremidade do outro. Então tem um vetor aqui e eu tenho outro vetor aqui, por exemplo. Eu quero que a origem de um coincida com a extremidade do outro. Então eu vou pegar esse aqui de modo que essa, né, a extremidade do vetor coincida com a origem do outro vetor. A cabeça coincida com o pé do outro vetor aqui. Então pronto, é só fazer isso. É só fazer isso. Isso, essa ideia aqui. Unir dessa forma. E o vetor resultante é o que fecha o polígono. Vai da origem do primeiro até a extremidade do outro. Então ele vai da origem do primeiro até a extremidade do outro e vai fechar o polígono. Esse aqui vai ser o resultante, ó. Resultante. Vai ser esse grandão aqui que fecha o polígono.
Só isso? Só isso, cara. Só isso. Bem tranquilão. A gente vai fazer alguns exemplos aqui pra fixar mesmo. Mas é bem de boa. Eu tenho esses vetores A, B e C, que foram me dados. E eu quero somar A com B com C. E aí, como é que eu fiz? Como é que eu faço, né? Eu vou pegar o meu vetor A, bem aqui, ó. E vou colar na cabeça dele a origem do vetor B. Né? Tem que seguir essa ordem aqui, né? Vou seguir com o vetor B. Tum. Beleza. E mais C. Então eu vou pegar a origem do C e colar na cabeça do B. Copiar ele certinho aqui. Qual vai ser o meu vetor resultante? Qual vai ser o meu vetor soma? Vai ser o que vai daqui até a cabeça do final. Isso aqui é o meu vetor soma. É que você pode pensar isso aqui, né? Você pode achar que tá um pouco abstrato. E é aquilo, cara, ajuda você a pensar no vetor de deslocamento. Pensa que tem um menino aqui, ó, que ele tá aqui, aí ele andou pra cá, aí veio pra cá, ó. Aí esse menino, ele depois ele foi pra cá e depois ele foi pra cá. Ele terminou aqui. Se eu pegar o menino de lá do comecinho até aqui, vai ser o meu vetor soma. Vai ser esse negócio que eu acabei de calcular. Ah, tá. Não, beleza, então. Tá. E agora eu quero somar vetor C com vetor A com vetor B. Tá bom. Eu tenho o vetor C. Eu quero somar com A. Então eu vou pegar o A lá em cima, ó. Vou pegar exatamente do jeito que ele tá. Eu vou conectar o pé dele na cabeça do C. Aqui, ó. Conectei a origem na extremidade do C. Aí eu quero somar com o B. Vou fazer a mesma coisa. Pego o B lá do jeito que tava. Peguei a origem e encaixei na cabeça do vetor A. E o meu vetor resultante vai ser o que vai lá do comecinho do C até o final do B. O meu vetor soma, tá bom? Legal. E olha só que interessante. Esse vetor soma daqui, ó, ele acabou que foi o mesmo vetor soma desse aqui, ó. Se tu for ver, esses caras aqui são iguaizinhos. Vou ver se eu consigo pegar aqui, ó. Os caras são igualzinhos, ó. Olha só, eles se sobrepõem. O que isso significa? Significa que eu fazer A mais B mais C é a mesma coisa que eu fazer C mais A mais B. Tá bom? Então a gente vai fazer mais uma soma aqui dele só pra gente ver se não foi coincidência. Tá bom? Mas já adianto que não é. Estragando aí, né, a nossa expectativa, a surpresa. Quero somar B com A com C. Vou pegar o meu vetor B do jeito que tava lá em cima. Vou pegar a cabeça dele, acoplar na origem do A. Bem aqui. E pego, quero somar com C, né? Pego o C e encaixo na extremidade do A, a origem dele. Vou pegar lá do comecinho do B até o C, o final do C. E olha aí, deu a mesma coisa dos outros. Meu vetor soma. O objetivo disso era treinar isso também, sim, mas também chegar em uma conclusão com vocês, que a soma vetorial é comutativa. O que isso significa? É uma palavra difícil aqui do nada. Não, pô. Comutativa é a mesma coisa que a ordem não importa. Somar A com B com C é a mesma coisa que somar B com C com A, que é a mesma coisa que eu somar C com A com B, é a mesma coisa. A ordem não importa. A ordem não importa. Beleza? Na soma vetorial. Ah, tá, tudo bem. Tá. Agora, um outro exemplo é um pouquinho diferente. Eu quero somar 2A mais C. 2A a gente viu, né? Isso aqui é um número.
número real, né? É uma escalar, um número escalar. Então a gente já sabe fazer essa operação aqui. A gente já sabe que 2A é como se pegasse o vetor A, colocasse um outro vetor A. Bem aqui. Um ligado no outro, não é isso? Então pronto. Foi o que eu fiz aqui. Isso aqui é o meu vetor 2A, ó. Ah, tá. Legal. E eu quero somar com C. Vou pegar a extremidade do 2A e colar no pé do C. Bem aqui. Qual vai ser o meu vetor resultante? O meu vetor resultante vai ser o que vai lá do comecinho, da onde eu parti até onde eu terminei. Aqui é o meu vetor soma. Ah, tá, beleza. Tá fácil. Tá fácil. Ok. Então a gente vai fazer um outro exemplinho aqui com um sinal de menos que entrou na jogada. Como é que a gente subtrai esse negócio? Mano, você concorda que B menos 2C é a mesma coisa que B mais menos 2C? E você concorda também que esse cara que a gente sabe como calcular, como representar, né, nesse caso, a gente sabe. A gente fez ainda agora. É só pegar o vetor C, ó. Vetor C, colocar duas vezes, né, porque é 2. E trocar o sinal, inverter o sentido, na verdade. Inverter o sentido. Ele estava indo para lá, aí agora ele vai para lá. Então esse vetor menos 2C eu sei como faz. E eu também sei como somar vetores. Então é só pegar o meu vetor menos 2C, pegar o meu vetor B e somar eles. Ah, tá, cara, beleza. Então eu peguei o meu vetor B, ó. Peguei o meu vetor B e somei com o meu vetor menos 2C, que é o mesmo que tá aqui, ó. Aqui não é o C, ó. Então 2C menos 2C. Menos 2C. Tá bom? Ah, tá bom. Tá bem aqui. E qual vai ser o meu vetor soma? É o que parte da onde eu vim até onde eu terminei. Bem aqui. Isso aqui não muda, tá bom? Isso aqui não muda. Então meu vetor soma vai ser menor do que o outro ali? É. Porque tu... É como se o menino tivesse andado até aqui e depois o menino meio que voltou um pouco, ó. Ele deu uma voltada. Então acaba que ele não terminou muito longe do início. Beleza? Até aqui tudo bem, cara. Até aqui tá tranquilo. Então agora a gente vai generalizar esse cálculo, né, agora, porque a gente estava só representando o vetor soma. Agora a gente vai calcular o vetor soma. E como é que a gente faz isso? Velho, a mesma ideia lá do comecinho. Lembra? Do vetor de deslocamento. Que a gente fez aqui raiz de 74. A gente fez geometria aqui. Simplesmente uma geometria, simplesmente um teorema de Pitágoras. É isso que a gente vai fazer para somar vetores. Para achar esse vetor soma. A gente vai fazer geometria. Tá bom? Então, agora eu dei valores para o módulo dessas coisas. E a gente vai calcular agora cada um deles. Tá bom? Eu tenho esses três vetores aqui de exemplo. A, B, C. E eu dei um dado aqui que A é paralelo de B, que é perpendicular de C. Ou seja, tanto o B é perpendicular de C, quanto o A é perpendicular de C, porque A e B são paralelos, beleza? Isso aqui é fácil de visualizar na representação aqui que eu fiz, né? Esse cara é paralelo com esse, ó. Eles nunca se tocam, estão na mesma direção, é isso? É. E esse cara aqui, ó, ele faz um ângulo de 90 graus com esse. E também faz um ângulo de 90 graus com esse, né? Porque eles são paralelos. Então pronto. Entendi. Tá. Ele quer A mais B. Como é que eu faço isso mesmo? Eu pego o vetor A, exatamente do jeito que ele está representado aqui. Pego o vetor B e coloco um na cabeça do outro, né? O pé do um na cabeça do outro. Isso aí. Aqui é o meu vetor B, né?
Isso. Só que eu tenho os valores agora de A e B. Quanto é A? A é 3, né? Tá bom. Então isso aqui é 3, ó. Isso aqui é 3. E B é quanto? B é 2. Então isso aqui é 2. Você concorda que eu tinha uma linha de 3, eu tinha uma linha de 2. Qual seria o meu vetor soma aqui? É o que vai do começo até o final. Então é simplesmente isso aqui, ó. Não é isso? Esse negócio aqui. Esse negócio vale quanto? Vale 5, pô. Beleza, cara? Então o módulo do vetor soma é 5. É só isso, cara. Só isso. Tá bom. A menos B agora. A gente faz a mesma coisa. Mesma ideia. A gente vai pegar esse vetor A. Não, Ctrl-C, Ctrl-V nele. Literalmente. Vai colocar ele aqui. Vai pegar o meu vetor B. Acho que eu peguei mais aqui. E vai pôr ele bem aqui. Na cabeça do outro. Só que ele quer um menos B. Não é isso? Então é como se eu pegasse esse cara, ó. E invertesse ele. Invertesse o sentido dele. Porque vai ter o sentido invertido. Só que eu tenho que colocar a cabeça de um no pé do outro. Então isso vai ficar tipo assim, ó. Porque a cabeça do A tá colada na do B, ó. Aqui é a cabeça do A. E aqui é o pé do B. Então é como se ele tivesse andado pra cá, ó. Ele tivesse começado aqui, ó. O menino tá aqui. Ele andou pra cá. E depois ele voltou um pouquinho. E voltou pra cá, ó. Qual é o vetor de deslocamento desse cara? É daqui do onde ele começou até onde ele parou. Então é esse negócio aqui. Vetor soma. E percebe que o vetor soma, ele é menor do que o A. Isso é muito razoável, porque eu tenho um vetor A e eu tirei B. Se eu tô tirando do A, então ele vai ser menor do que A. Ah, tá, tudo bem. E qual vai ser esse vetor S aí? Vai ser simplesmente o tamanho do A menos o tamanho do B. Não é isso? Quanto é o A? 3. Quanto é o B? 2. Então isso aqui vai ser 1. O módulo do vetor soma vai ser 1. Tá bom. A mais C. Faz aí. Então eu tenho o meu vetor A. Faz o mesmo processo chato lá de copiar e colar as coisas. É chato mesmo. E pegar o meu vetor C. Colocar ele bem aqui, ó. Coladinho na cabeça do A. Sempre isso, sempre isso. Tá bom, qual é o vetor soma, né? Você já tá craque aqui, ó. Começa na origem, vai até onde eu terminei. Vai até a extremidade do último aqui. Isso. Isso aqui é um vetor soma. Quanto é o módulo da soma? Lembrando que quando não tem a setinha aqui é porque é um módulo, é o valor absoluto do negócio, é um número, isso. Cara, eu sei que esses dois são perpendiculares, né? Eu dei na questão. E eu sei que esse cara é 3, eu sei que esse cara aqui é quanto? Quanto é o C? É 4. É isso, tá bom. 4. Então, se eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu tenho um lado 3, o outro cateto 4 e eu quero hipotenusa, então essa hipotenusa eu sei que vai ser 5, né? Então o módulo do vetor soma vai ser 5. Ah, tá, beleza. Entendi. Só geometria, né? Só geometria. Isso. Agora eu quero A menos B mais C. Caramba. Fazer o quê? Chora, né, velho? Chora, só chora. Quero A. Eu quero A menos B. Aqui, ó. Menos B. Caramba, que doideira. Velho. Pensando que menos B. Que a gente já até viu quanto dá, né? Mas vou fazer aqui de novo, por que não? Isso aqui mais C, né?
É, mais C. Mais C. Nossa. É aqui, ó. Tem que pegar na extremidade do B, tá? Não vai pegar aqui, ó. Tem que ser aqui na extremidade do B. Tá, beleza. Aqui eu sei que é 90 graus, né? Porque eles são perpendiculares, tá bom. Qual vai ser o vetor soma? É onde eu comecei e é onde eu terminei. Isso aqui é um vetor soma. Legal. Eu sei que esse pedacinho aqui, ó, já calculei, né? Ainda agora aqui, ó, dá quanto? Dá 1. Olha aí. Então aqui é 1. Aqui é 1, o vetor C vale 4, né? E eu quero a hipotenusa, que é um triângulo retângulo. Então eu posso fazer simplesmente que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a hipotenusa, né, que é o vetor soma, o módulo do vetor soma, é igual a raiz de 17. 4 ao quadrado é 16 mais 1, 17. Tá, raiz de 17. Quanto dá isso aí, sabe? Sei lá, mano. Sei lá quanto dá isso aí. Quanto faz? Então, beleza, cara. Até que tá fácil, né? Tá tranquilo. Só geometria básica. Aí a gente tem uma situação um pouquinho mais chatinha, né? Que vai ser quando esses vetores não vão ser perpendiculares. O que vai acontecer aqui? Dado dois vetores, e eu quero a soma deles, e ele me dá esse ângulo aqui do meio, ó. Ele me deu esse ângulo do meio, o ângulo θ aqui que eu tô chamando. Então eu posso lascar uma lei dos cossenos aqui, tá ligado? Que, ó, aqui é o vetor soma, né? Então eu consigo achar esse lado aqui, porque eu sei esse lado, eu sei este lado, eu sei o ângulo entre eles. Então eu consigo achar o outro lado que falta. Beleza? Então eu vou ter que A mais B é igual a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos geralmente a gente representaria aqui como, tipo, a soma ao quadrado é igual a esse cara aqui dentro da raiz. E por que ele está dentro da raiz? Porque eu simplesmente tirei a raiz quadrada. Então soma ao quadrado é igual a isso. Então a soma é igual a raiz disso. É isso aqui, tá bom? É só lei dos cossenos, tudo bem. Ah, tá bom, tá bom. E agora? Regra do paralelogramo. Essa regra aqui, mano, é 1000 vezes mais agradável do que a regra do polígono. Só que tem um porém, mano, que essa regra do paralelogramo, ela só serve quando eu tenho dois vetores. Então, quando eu tenho um caso como esse aqui, na verdade, com esse aqui de baixo, como eu tenho um caso como esse daqui, quando eu tenho um caso até mesmo como esse daqui, apesar de que não serviria muito nesse caso, porque são vetores na mesma direção, né? Então é mais fácil de somar. Tá bom. Mas na prática, cara, vai ser muito mais comum a gente somar e subtrair dois vetores mesmo. Tá bom? Só dois vetores, então essa regra aqui acaba sendo bem útil mesmo. Tá bom? Então, beleza. Então, pra que isso serve mesmo? Isso facilita a soma de dois vetores e a decomposição de vetores, que depois a gente vai ver, né, rapidinho, mas que vai ser muito importante, principalmente para aula de amanhã e para algumas aulas de lançamento também, né? Tá. E qual é a ideia, né, de fazer isso? A gente vai unir os dois vetores de modo que as origens coincidam. Tá, ou seja, é meio que o contrário da regra do polígono. Na regra do polígono, a gente fazia o que? A gente pegava aqui um vetor e a gente colava o pé do outro na extremidade do outro. Só que aqui na regra do paralelogramo, a gente vai pegar um vetor e vai colar o outro na origem do outro aqui, ó. Ficar assim. Né? E aí? O vetor resultante soma é a diagonal do paralelogramo formado por eles. Aí tu pensa aqui, que paralelogramo, velho? Esse paralelogramo aqui, ó. Esse paralelogramo aqui. Como se eu tivesse transpondo esse lado, esse vetor pra cá e esse vetor de baixo pra cá, ó. Eu vou ter um paralelogramo, tá ligado? Aí, se eu pegar daqui da origem até a diagonal dele, ó, é o meu vetor resultante. Parece um negócio meio mágico, né? Parece uma bruxaria doida aqui, mas dá certo, velho. Dá certo.
E é muito mais legal de fazer assim, muito mais agradável. Mas é claro, né, dá pra fazer pelo polígono também, vai acabar dando a mesma coisa, tá bom? Tá, beleza, então eu tenho um exemplo aqui, ó. Tenho esse vetor A, tenho esse vetor B. Como eu faria a soma vetorial pelo polígono? Eu colocaria o A, a extremidade do A colada no pé do B, pegaria da onde eu comecei até onde eu terminei. É o meu vetor soma. E no paralelogramo eu faço como? Eu pego o meu vetor A e colo o B na origem. Aí eu traço a paralela, né? O traço paralelo do vetor B e o traço paralelo do vetor A ali. E eu ligo da origem até onde eles se encontrarem. Então eu ligo daqui até onde eles se encontrarem ali, as paralelas. Isso vai ter o meu vetor soma também. E percebe que esse vetor soma é o mesmo desse, né? Tem que ser. Beleza? Você pode ver aqui claramente que é a mesma coisa. Então tudo bem. E agora a gente vai para as coisas mais interessantes, mais legais, mais práticas, mais úteis, né? A gente vai entender por que a gente teve todo esse negócio chato aqui, que parece uma brincadeira de criança, sei lá o que é isso. Essa doidice. Por que a gente fez tudo isso? Para esse negócio aqui, ó. Calcule a força resultante. A gente vai fazer muito isso amanhã. Tá? Ele me deu aqui, ó, duas forças. 30 newtons e 40 newtons. Ele quer que tu calcule a força resultante. Lembrando que força é uma grandeza vetorial. Então eu vou ter que fazer uma soma vetorial, né? Não vai inventar de fazer aqui, a força resultante é igual a 30 mais 40, 70. Pô, não faz isso, né, cara? Uma grandeza vetorial, uma grandeza complexa. Você precisa analisar esse negócio de uma forma um pouco mais profunda. Tá, então como é que eu vou somar esse negócio aqui? Eu vou usar paralelogramo porque só tenho dois vetores, né? Mas isso é mais fácil. Tem uma força de 40 newtons pra cá, pra cima. Tem uma força de 30 newtons aqui na horizontal, ó. 30 newtons na horizontal. E o que eu faço? Pego uma paralela aqui, ó. Traço paralelo, vou pegar o ponto de encontro, pegar o ponto de origem, vou ligar eles. Aqui, ó, o sentido é sempre do ponto de origem até o ponto de encontro das paralelas, tá bom? E esse vai ser o meu vetor soma, vai ser o meu vetor força resultante. Beleza? E como é que eu calculo esse negócio aqui? Se você for perceber, esse negócio aqui, ó, tem aqui o meu vetor soma resultante, né? Força resultante. Tem o meu vetor 30 aqui, 30 newtons. E esse 40 eu posso transpor para cá, ó. 40. Então, esse cara pode vir para cá. Isso que eu vou fazer, eu vou colocar o 40 aqui. 40. E olha só no que deu, velho. Eu peguei esse aqui, né? Comecei por esse. Depois eu colei o 40 na cabeça de 30. Ó. E depois peguei da onde eu saí até onde eu terminei. Então isso aqui é como se fosse a soma pelo polígono mesmo. Né? Então de fato esse vetor soma aqui vai dar a soma mesmo. Nesse aqui eu tenho um triângulo retângulo, é bem tranquilo. 30, 40, 50, né? É aquele famoso triângulo pitagórico. Então a soma, a força resultante, né? Vou escrever até FR aqui. Força resultante é igual a 50 newtons. Tá beleza? Ok. Agora decomposição de vetores. Né? Aquele negócio lá. Que tinha falado ainda agora. O que é esse negócio? Pra que serve? Cara, basicamente vão ter muitos casos em que ele vai te dar uma força estranha. Então pensa nessa caixa aqui. Imagina que ele te deu uma força que é tipo isso aqui, ó. Tum. Vetor força. E eu quero saber qual a aceleração desse cara aqui na horizontal, mano. É coisa esquisita. E a gente vai aprender isso amanhã, né? Como é que a gente vai calcular essas coisas aí, mas dando um spoiler, a gente vai ter que decompor essa força. Beleza? Ou então mesmo no lançamento oblíquo, ó, tem uma bolinha aqui, que tem uma velocidade aqui, eu quero saber
as coisas na horizontal, as coisas na vertical, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que dividir, vou ter que decompor isso. Tá, e como é que é esse negócio? O que é decompor vetores? Decompor vetores é um processo muito importante em que eu vou ter que pegar um vetor aqui e traçar dois eixos. Eu vou traçar um eixo que eu vou chamar de eixo X e eixo Y, como se fosse no plano cartesiano mesmo. E eu vou fazer uma projeção desse vetor força, ó, aqui no eixo X e aqui no eixo Y. Aí você, né, que já estudou trigonometria, você sabe, né, provavelmente você percebeu aqui a semelhança que esse negócio tem com trigonometria, né? Isso é mesmo, né? É mesmo. Eu fazia uma projeção aqui que era o seno, uma projeção aqui, a projeção aqui que era o cosseno e aqui que era o seno, não é isso? Exatamente, cara. Beleza. E a gente vai ver que tem a ver mesmo. E esse ângulo aqui geralmente vai ser dado, tá bom? Esse ângulo aqui geralmente vai ser dado. Eu vou chamar ele de θ, porque θ é oficialmente a incógnita do ângulo. Não é isso? Todo mundo usa θ de incógnita de ângulo, então eu vou usar também. Tá bom. E aí, o que eu vou ter? A ideia desse negócio é eu representar esse vetor força que é complexo aqui, que tá num negócio esquisito, e eu vou estrategicamente transformar ele em dois vetores em que, se eu somar esses dois vetores, vai dar esse vetor força. Então vai ser a mesma coisa, teoricamente. E eu vou fazer isso pela regra do paralelogramo. Só que ao contrário. Então, né, eu somava dois vetores aqui, eu tinha um vetor aqui, eu tinha um vetor aqui. A soma vai dar esse negócio. Eu vou fazer o processo contrário. Agora eu tenho a soma e eu vou fazer, tipo, os coisas, as composição desse vetor, né? E eu vou chamar esse cara aqui de fy, que é a projeção do f no eixo y. Eu vou chamar esse cara aqui de fx. Tá, beleza. E aí, esse negócio da mesma coisa mesmo, cara? Estranho isso aí. Dá, porque se eu pegar a soma entre f e y, vou fazer até por paralelogramo aqui mesmo, fy, e somar com fx, ó, fx, e fazer essa soma, vai dar o f. Olha o f aí. Ah, tá, então vai dar a mesma coisa mesmo. Isso. Tá, e aí, como é que eu calculo esses caras? O seguinte, ó. Bora primeiro calcular o fx, parece ser mais fácil, né? Na verdade, tá, eu quero calcular o fx. Como é que calcula esse cara? Primeiro, eu vou ver para esse ângulo θ aqui que me foi dado. E eu vou ver que o cosseno desse ângulo θ é igual a cateto adjacente fx, que nesse caso não é isso? Porque esse aqui é um triângulo retângulo. Então, cosseno de θ é igual a fx sobre a hipotenusa, f. Beleza. Eu posso multiplicar os dois lados por f aqui, ó, que vai manter a igualdade. Esse cara vai embora com esse. Eu vou ter isolado o meu fx. Então olha só o que eu achei aqui, cara. Eu achei que o meu fx é igual a f cosseno de θ. Caramba, legal. Preciso decorar esse negócio aqui? Não precisa, cara. Faz o que eu fiz aqui. Vê aqui, o cosseno desse cara é esse sobre esse. Ah, beleza. Faz isso, mano. Não decora isso aqui não, até porque ele pode te dar, por exemplo, esse ângulo aqui. Se ele te der esse ângulo aqui e tu decorar isso, já não vai me servir, porque o fx vai ter que ser o seno depois. Não vai ser o cosseno, vai dar errado. Então só saiba a geometria e use a geometria aqui. Tá bom? Não precisa decorar isso aqui não. E o fy, mano? Eu quero achar o fy também. O fy eu faço fazer aquele negócio de transpor esse cara pra cá, ó. É a mesma coisa.
Ah, beleza, porque eu vou fechar o triângulo retângulo, isso. E quando eu fecho esse triângulo retângulo, eu posso ver aqui que o seno de θ é cateto oposto, que é o FY, sobre a hipotenusa F. Ah, tá, cara. Então, o meu F... Então, o meu seno, né, de θ é igual ao meu FY sobre o F. Isso. Então eu posso escrever que o FY é igual a F seno θ. Ah, tá. É a mesma coisa, né? Isso, cara. Mesma lógica. Então FY é igual a F seno θ. Beleza, eu vou decorar esse negócio. Não decora, mano. Não decora não. Faz a lógica. Que pode dar problema se você só replicar isso aqui cegamente, tá bom? Pode dar problema. Faz a tua geometria aí que eu sei que tu sabe, mano. Tá, beleza. No geral, isso aqui vai ser... Vai funcionar, tá? Mas pode ter caso que ele não te dê esse ângulo específico. Pode ser que ele te dê esse. E aí tu vai se embananar se tu só decorar isso aqui. Então tem que saber a lógica por trás mesmo. Tá bom. E agora com valores numéricos, né? Só para não ficar muito abstrato. Ele quer que tu calcule as componentes dessa velocidade de 10 metros por segundo. Ele te deu esse ângulo aqui, ó, 30 graus. Ele deu o ângulo de cima, ó. Se eu fizer aqui, ó, fx aqui, né? Eu meio que troquei a ordem, mas enfim. O v, né? O vy é igual, esse cara daqui é igual ao cosseno do ângulo, né? Então é cosseno de 30. Pô, mano. Pode dar ruim esse negócio. Tá vendo o perigo de você fazer um negócio desse? Então bora pela lógica aqui, cara. Bora usar a geometria. Eu tenho aí uma hipotenusa, ó. Ele me deu que é 10. O valor absoluto disso é o tamanho disso, né? Então é 10. Tá. E esse VY é o quê? Calma, cara. Ó, ele me deu esse ângulo 30. Só que eu sei que isso aqui são eixos, né, de um plano cartesiano. Esse ângulo aqui é 90, né? Esse ângulo todo aqui é 90 graus. Se eu tenho 30, esse ângulo aqui tem que ser alguma coisa que somado com 30 vai dar 90, que vai dar tudo. Então isso aqui tem que ser 60, né? Que 60 mais 30 é 90. Então esse ângulo aqui é 60 graus. Tá. E eu quero que tu ache esse negócio que ele chama de VY. Tá bom, como é que eu acho esse negócio? Agora sim. Aqui, ó. Eu posso achar o cosseno de 60 graus. Isso é o quê? Cateto adjacente VY sobre a hipotenusa 10. Foi o que ele me deu. Então o que que eu vou ter? Cosseno de 60 é meio, né? Então vai ficar 10 vezes meio. Dá 5. É igual ao meu VY. Ah, então pronto. Então pronto, cara. O VY é igual a 5. É só isso, só isso. E eu posso achar também o meu seno de 30. De 30 não, né? De 60. Seno de 60 é o quê? É esse cara sobre esse cara. Só que esse cara aqui é o meu VX. Né? Eu só transponho ele pra lá. Ah tá, então é VX sobre V sobre a velocidade mesmo, né? VX sobre 10. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Posso multiplicar aqui por 10. Isso é igual a VX. Esse cara vai embora com isso, vai ficar 5, então o VX é igual a 5 raiz de 3. Caraca, quanto dá esse negócio aí? Ficou fake só. Mano, paciência. Né? Paciência. Famosa paciência. Deixa assim mesmo. E aqui é o que? Metro por segundo, não é isso? Metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo. Beleza, cara. Então é isso, cara. O básico de vetores vai ser o que a gente vai precisar para amanhã. Amanhã vai ser um dia bem denso, vai ser um dia bem pesado, vai ser um dia difícil. Mas tenhamos perseverança, cara. Eu tenho certeza que a gente vai sair bem mais inteligente, tá bom? Então é isso, meus amigos. Até.